Então, sejam bem-vindos a mais um podcast de Conversas na Adega. Hoje tenho uma das pessoas, um dos arrodenses pelo qual eu tenho maior consideração. Foi uma pessoa que acompanhou o Clube Recreativo e Desportivo Arrodense em várias modalidades, provavelmente desde o início do clube. Sei que o seu início é o Sr. Vítor Matos. O Vítor Matos eu conheço desde miúdo e lembro-me do primeiro desporto do Vítor Matos. Foi jogar futebol, certo? Na Arruda talvez, mas no meu primeiro desporto não foi. Não foi? Eu saí muito novo, saí com 1 ano da Arruda, andei a correr meio mundo e quando assentei definitivamente a Reais na Arruda é que comecei, já vinha como federado e jogador de ténis de mesa. Na Arruda nunca pratiquei muito, desisti muito cedo. E é engraçado porque é que desisti. Desisti de jogar ténis de mesa na Arruda porque não subimos um ano de divisão, porque o único jogador sénior que jogava nessa equipa, que era eu, não ganhou jogo nenhum. Portanto, desisti. Era um cadete e um júnior, e eu digo assim, e o cadete sempre para mim, Sr. Vítor, tenha calma, tenha calma, que esta gente... Eu dizia assim. Bom, quer dizer, para quem conhece a história do Arrudense e conhece o estado de espírito das pessoas, eu vou dizer que a pessoa que dizia para eu ter muita calma era o Pedro Jalo. Mas ele não tinha calma a jogar. Era um menino que tinha 10 anos. Tinha 10 anos, por isso é que eu desisti. Mas pronto, eu lembro de você com os saudosos que fizeram uma equipa de futebol e chegou a jogar futebol. Sim. No Arrudense, certo? Sim. Não sei se foram muitos anos, acho que nem foi muitos anos. Foram 3 ou 4 anos, mas já estava velho. Já tinha 30 e tal anos. Sei que depois afirma-se no ténis de mesa, que era a modalidade que mais se afirmou no clube, não tendo grandes condições, e pelos vistos tem aquela sala lá do cantinho, continua a ser a sala onde vocês treinam. Mas o engraçado é que você juntou ali meia dúzia de pessoas que colaboravam consigo, seccionistas, roupeiros, alguns já não estão entre nós, como o Mola, o António Alfredo, mais algumas pessoas. Esse está entre nós, eu estou a dizer o Mola. O Rosa Mendes. O Rosa Mendes, mas sei que tinha uma secção muito unida e contra todos conseguiram fazer ténis de mesa, conseguiram ganhar títulos a nível nacional, se calhar a única equipa no Clube Recreativo e Desportivo Arrudense que ganhou títulos a nível nacional. Sei que tiveram 5 internacionais, provavelmente os únicos internacionais que este clube teve, e afirmou-se, sendo a grande aposta no clube na mesma no futebol. Eu sei porque também estive no basquete e éramos plastificados, como você dizia, éramos jogadores de cartão plastificado, mas o clube aí tínhamos cinema, fazíamos torneios de voleibol, fazíamos qualquer coisa. Era isso. Mas eu quero que você comece por nos contar como é que começou esse ténis de mesa. Olha bem, na Arruda teve antigamente, havia um grupo, teve sempre uma mesa, sempre, a não ser estes últimos 16 anos que esconderam as mesas, deixaram de ter a atividade. E houve um grupo que era constituído, assim como um senhor Relógio, acho que também trabalhou na adega. Acho que sim. Um senhor chamado Relógio que eu não conheci, era o Zeca, era o Bico, o pai do Júlio Bico, e não sei se havia mais alguns, o Tonto Tenente. E como sabe, então fomos fazer o primeiro jogo que a gente fez quando eu cheguei, fomos fazer à Zambuja. E olha, o Jaquim Lacerda, era a equipa, era o Zeca, era eu, era o Zeca e o Bico. E aí começou, quer dizer, eu vinha de muitos anos de jogar na Amadora e foi assim. Depois, mais tarde, parou, entretanto fui para a tropa, tentei por 4 anos fora, praticamente, e quando regressei com o 25 de Abril, não sei porque havia a teoria que tínhamos todos que devíamos praticar desporto não competitivo, e começámos contra tudo não, contra alguma mentalidade que ainda hoje, infelizmente, está convencido que desporto, prática de desporto, que é só
aquela modalidade que vem nos jornais, que tem milhões, e junta isso tudo hoje em dia, cada vez mais difícil se torna, porque os papás, que são o grande pilar do desporto em Portugal, resolveram todos que iam de ser empresários e ganhar milhões. E os filhos jogam todos que são Maradonas, ou Ronaldo. Não é, infelizmente. O que é dizer, nesta altura continuamos outra vez com o mesmo problema do seu início como treinador, que é arranjar gente jovem que queira praticar ténis de mesa. É o grande problema. Mas conte-me como é que começou quando foi para treinador e começaram a aparecer essas equipas ganhadoras, esses jogadores que foram internacionais. Eu penso que havia nessa altura. Sei que também nessa altura haviam, que é a altura da minha geração, que praticávamos 2 e 3 desportos. Sim. Havia gente que andava no futebol, no basquete, no ténis de mesa, pertenciam a tudo. Era preciso praticar. Exatamente. Eu lembro-me, por exemplo, do Rui Agrela, que jogava basquete, jogava ténis de mesa, jogava futebol e depois tinha que optar. Mas depois, pronto, quando começou a ver que tinha mais tendência para o ténis de mesa, dedicou-se mais ao ténis de mesa e largou as outras modalidades. Eu não diria que ele tivesse mais tendência ou mais habilidade. Toda a gente tem habilidade para qualquer desporto, desde que trabalhe por isso. Exatamente. Agora, eu não acredito e não tenho que me provar o contrário. Quando se tem 1 hora ou 2 por semana de treino, que se vai a algum lado desportivamente. Esqueçam, quer dizer. Digam-me como é que é possível. E o que acontece com os miúdos é que nós começámos com uma equipa de séniores, os primeiros eram o Fernando Almeida, o Zé António, Vassalo, o Balcanena, o Rui Silva, o Francisco, o Chico Carvalho e o irmão, o Sanica. Éramos os 5. E começámos ali a brincar e depois, entretanto, começaram a aparecer uns miúdos ou outros e a gente a pedir para eles virem. E havia uns miúdos, lá está, como tu dizes, que andavam no futebol, andavam em tudo o que era assim, desde que houvesse. E eu comecei a dizer, vocês têm uma certa habilidade, porque é que vocês não ficam, dediquem-se mais a isto? Vão lá jogar futebol quando quiserem, mas dediquem-se mais a isto. Porque estás aqui, ainda ganhas a alguém. Estás a levar 10, 15, parece que era a média. E lá havia um que perdiam por 2 ou por 3, quer dizer, isso de facto também é triste. E houve uns, depois começaram a engraçados, começaram a ganhar. Sim, sei que na minha geração já havia muita gente, ou um grupo grande, o Tó Agrela, o Rui Agrela, os 3 irmãos, os 3 irmãos Agrelas. O Zé Salles. E falta aí um. O Sr. Augusto Pinheiro também passou por lá. Isto também foi uma arma secreta que nós arranjámos a determinada altura. E o filho também. Quer o Miguel, quer o Augusto. O Afonso. O Afonso, principalmente o... Não, o outro cara. O Miguel sempre foi uma vedeta. Não. Mas nessa altura é que começa a aparecer equipas com resultados, certo? O primeiro, não, mas a gente demorou muitos anos e não tivemos mais resultados porque não íamos a campeonatos nacionais. Sim. Não íamos, pronto, quer dizer, porque, e nessa altura há uma mudança, que é que os miúdos, os júniores, salvo erro, iam até aos 18 anos. E os nossos, como tinham começado, tinham 13, 14 anos, o que é que lá iam fazer? Em termos desportivos não iam fazer nada. Conhecido um ano em que eles aparecem com 13, 14 anos, acontece que a mudança dos escalões. Ora bem, estava nas nossas 7 quintas. Fomos a um torneio, mas 3, 4 anos depois de começarmos, fomos a um torneio a Águeda, em que a primeira vez ficámos em segundo, em terceiro lugar, individualmente e por equipas ganhámos o primeiro, coisa que eu e a partir daí foi o arranque. Então os miúdos, de facto, com aquela vitória, com aquele ânimo, entusiasmaram-se e então foi por aí fora. Quer dizer, depois apareceu uma série de miúdos, apareceu o Agrela e o António Agrela, que não, o Rui foi internacional,
O Rui, junto com o António Aires, devem ter sido os dois primeiros internacionais. Foram os dois primeiros. Foram os dois a um campeonato da Europa, ou na Áustria. Sim, foi na na Áustria. Áustria. Foi na Áustria, pronto. O António Aires como cadete e o Rui Agrelo como júnior. Como júnior, exatamente. A partir daí tivemos muitos... Depois tivemos mais tarde, logo simultaneamente, o campeão nacional de cadetes, o Pedro Jal e o Aires, creio. Não, o Aires não sei, quer dizer, mas o Pedro Jal depois foi campeão logo a seguir em cadetes. Depois, e entretanto, começou a aparecer umas miúdas. Sim, eu lembro-me de aparecer umas miúdas. Apareceu umas miúdas com a cabeça, com a Karina Real, e campeã nacional, internacional, etc, 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 etc. Assim, deixou-nos, é giro. É engraçado e giro, nada tem, mas enfim, quer dizer, a Karina Real, o Hugo Matos e o António Aires? Não, o António Aires não faz parte disso. O Bruno Silva e o Mário Carvalho, quando vêm dos campeonatos nacionais que ganham 4 títulos nacionais, recebem a triste notícia, ou a alegre notícia, não sei, que o seu presidente tinha proporcionado a ida deles para outros clubes. E aí soubemos que tínhamos as portas fechadas. Sim, eu lembro do Pedro Tejal ter ido para o Estrela da Amadora com a Karina. Não, a Karina foi saiu para o Casa Pia. Para o Casa Pia. Sim, o Pedro saiu porque era júnior e não tínhamos equipa de júnior. Ou melhor, era sénior porque ele é campeão. No ano em que o Pedro deixa de ser júnior, Pedro, Aires e Salvador, entretanto foi um moço, passou por cá que era da Lhandra. Da Lhandra, sim. Que agora vive em Arruda. Ou vive ou perto, não sei. Ou Arruda ou perto, sim. Sim. Mas fizeram só a bonita graça. Em termos de competitivos nacionais, não perderam uma única prova. Venceram o Campeonato Nacional de Júniores, venceram a Taça de Portugal, de Júniores, por acaso também a última, depois acabou. Naqueles géneros, depois fizeram outra. E pronto, e depois aí houve mais uma das injustiças, digo eu. Não foi ninguém convocado para os trabalhos da seleção. Mas enfim, é o que temos. Sei que o Sr. Vítor e o seu filho Hugo Matos também passaram por Espanha. Quer-me contar alguma coisa das diferenças entre Portugal e Espanha nessa altura? Sei que vocês tinham um desgaste terrível porque iam para a Espanha ao fim de semana e viviam... Você trabalhava cá e ele estava cá de semana e ao fim de semana iam sempre para a Espanha, era? Mais ou menos. E a diferença entre a evolução do ténis de mesa nessa altura, como é que era o ténis de mesa em Espanha e como é que era em Portugal? Olha, eu, para ser sincero, eu só saio para a Espanha... E teve um ano em Espanha ou dois? Foi um ano? Eu tive um ano. Tivemos um ano porque não... Era incompatível todos os fins de semana ir para a Espanha? Não me parece... Só fomos embora porque esperámos até ao início da própria época que alguém se decidisse se havia ou não havia ping-pong. Como o seu presidente da coletividade à época já tinha cedido os jogadores, eu apareceu uma oportunidade de ir para a Espanha e fui. Mas se me perguntas, lá está a diferença. Em termos organizativos, eu não me apercebi que houvesse alguma organização. Primeiro ponto. Parecia que era tudo fé em Deus. Em termos de competição propriamente disso, o que eu admirei é de facto uma garra extraordinária, uma entrega que aqueles homens dão. Disputámos disputámos pelo menos um campeonato de júniores. Aquilo parecia que eram todos os jogadores fabulosos, extraordinários. Aquele homem não cediam o ponto por nada. Mas qualquer dos modos, culminámos a nossa estadia lá, campeões nacionais de Espanha, subidos à divisão de honra, em que eu assisti a uma cena porque na véspera do jogo decisivo, o jogo foi em Badajoz, o campeonato final em Badajoz com 8 equipas, Barcelona, Tarragona, vão de vários lados, e é que vieram buscar 2 jogadores do Almendralejo. Porque um tinha morrido, o outro estava com problemas com o pai, e então às 3 da manhã vieram lá buscá-los. Quer dizer, a equipa do Almendralejo
não tinha jogadores além do... Estávamos a fazer um campeonato de séniores, atenção. Não era um campeonato de séniores. Acontece que o treinador do Almendralejo disse assim, então, como é que é? Opa, não tem problema, mete um rapaz pequeno. E então o rapaz pequeno fez uma boa exibição. Nunca tinha visto em termos de assistência 200 pessoas, porque o Almendralejo levou 5 autocarros. E então eram 200 pessoas a fazer barulho. Aquilo era qual silêncio, qual carapuça, às 8 mesas, aquilo era um pé de vento. Quando o Almendralejo ia jogar, parava. Quer dizer, no fundo foram campeões, e então agarraram no miúdo, às costas, aquilo era torero, parecia que estava numa corrida de touros, mas não, é diferente, muito alegre, muito bem. Não, quer dizer, não. A organização não vi, não quer dizer que não haja, mas ao nível onde nós estávamos... Sim, já aqui em Arruda era assim, naquela pequena sala, lembro-me que chegávamos a ter sala cheia, não deixar entrar mais ninguém, porque essas equipas proporcionaram-nos ver cá o Sporting, o Benfica, o Belenenses, em que havia jogos que aquilo eram completamente aguerridos dentro daquela sala pequenina, com toda a gente ali à volta, com alguns no corredor, mas era deslumbrante para a época, era alegria para toda a gente que era da Ruda. E lembro-me que a sua secção estava muito bem organizada. Lembro-me de muitos jogadores dessas equipas. Lembro-me do Hugo Matos, do Mário Carvalho, dos Agrelas, do António Aires, que já não está entre nós. O Pedro Tejal era um jogador fora de série que tinha um mau feitio a jogar, que era uma coisa impressionante. É a pessoa mais calma que eu conheço fora de uma mesa de ténis de mesa. Quando entrava numa mesa, há uma história gira que você pode confirmar que eu me lembro dele. Ele, uma vez, numa final de uma Taça de Portugal, parte a raquete. Manda com a raquete contra a mesa e parte, depois teve que ir pedir uma raquete a um miúdo para acabar a final da Taça de Portugal, não foi? Pelo menos conta-se isso. Nas Caldas da Rainha, acho eu. Há muitas histórias, muitas das vezes, quer dizer, que passam a ser tão naturais para quem lá está dentro, que nos esquecemos delas, não é? Mas que ele tinha algumas instalações que existiam. Eu posso-me lembrar que era o braço direito dos miúdos, entregava-se os miúdos ao Pedro Tejal. E ele treinava os miúdos mais pequenos. Era um paraíso. E depois na mesa excedia-se, como há outras cenas num jogo, mas isso com o Salvador. Lá eu estava a jogar ele era miúdo, 12, 13 anos, e o outro era velho, sénior, 30 ou 40. E então o miúdo ganhou, quer dizer, vou a correr atrás dele, e tu estás a correr atrás da volta da mesa. Mas há assim umas cenas giras. Sim, e aquilo toda a gente se divertia, toda a gente se dava muito bem. Mas já agora, se me permites, quer dizer, além dos jogos na sala lá em cima, houve outros espetáculos que nunca, se calhar gostaria de os reviver, que eram os torneios abertos. Sim, cá embaixo no salão, quer dizer, nunca vi tanta gente, ia a vibrar e a ver o jogo. Sim, quando era... Eu lembro-me quando o Pedro Tejal uma vez fez uma final, que meteram uma mesa ao meio e o pavilhão, o salão do clube estava completamente cheio de gente à volta a ver. E passou-se com o Tó Agrela numa final com o irmão, que também foi emocionante. Lembro-me uma final do torneio do Arruda, que foi o Tó e o Rui Agrela, que o Tó acabou por ganhar e depois o Rui andou a dizer que tinha-o deixado de ganhar. As picardias entre irmãos. Se foram 25 torneios, creio eu. E acabamos, quando acabaram com os torneios, era só o único torneio que contava para a classificação A do ranking de ténis de mesa em Portugal, realizado por uma entidade privada. Hoje em dia não há nenhum torneio que seja organizado por uma entidade privada, ou é câmaras municipais, ou é a federação. A única com capacidade para organizar um torneio era o arrudense. Era ontem e hoje. Para não sermos injustos, falámos em 5 internacionais, falámos no Pedro Tejal, no António Aires Henriques, no Rui Agrela, na Karina, e quem era o quinto que nós não falamos? O quinto era o Hugo. O Hugo Matos, exatamente. Era o... Sr. Vítor, olha, foi pouco tempo. Queria só fazer mais uma pergunta. O que é que pensa que pode ser o futuro do ténis de mesa em Arruda?
O futuro do ténis. Você continua a treinar? Continuamos a ter... Não. Você continua a ir lá, certo? Eu vou lá porque aquilo é um bichinho. Sei que temos uma tenho. equipa de séniores. Sei que você acabou de dizer há bocadinho que vamos jogar com o Sport Lisboa e Benfica. E em escalões jovens, que foi sempre o nosso forte, como é que estamos? Aparece gente, não aparece? Há miúdos a praticar, não há? Tem havido e tem aparecido miúdos. O que acontece é que a pandemia, nem adultos, nem crianças, nem ninguém se consegue, digamos, parar e pensar. Lá, ainda ontem lá tive, estão lá 2 miúdos, ontem estavam lá 2 miúdos. Também sei, desculpa interrompê-lo, que a única pessoa, o último talento que apareceu, e que apareceram muitos, deve ter sido o Penedes, certo? Feito em Arruda, deve ter sido o último talento que tivemos, certo? Não? É o que manteve-se. É o mais novo. É o mais novo, portanto. Sim. Mas... Vem de uma geração depois do Pedro Tejal, do Mário Carvalho, do Bruno, dessa gente toda, não é? Uma geração já à parte. E agora diz, temos só 2 miúdos, temos mais gente. Estamos em pandemia ainda. Acha que vai... Eu não sei se já está... Vai ser uma tradição novamente o ténis de mesa em Arruda dos Vinhos? Eu acredito nas pessoas, acredito em toda a gente, acredito essencialmente no trabalho. Continua a treinar no mesmo sítio, certo? Sim. No cantinho da saudade. Eu penso que o primeiro ponto e mais importante é de facto ter a sala. Ceder a sala ao ténis de mesa. Mas debate-se com bastantes... Há uns problemas, parece que esta direção tem estado em tudo disponível para que o ténis de mesa vá avante. Mas espero que havia um problema, mas parece estar ultrapassado, que é o... Quer dizer, são a única... Ou somos, eu posso considerar que somos também. Faço parte daquilo, ou, se não faço em termos materiais, faço em termos morais, que tem dado títulos ao CRDA. E, além do mais, somos a única não, a última que disputa um campeonato nacional com o emblema do clube. Porque misturam as coisas. Eu não consigo compreender como é que é possível ter equipas do clube, ditas do clube, que não têm o emblema do clube. Usam o emblema de, sei lá, de coisas. Isto não sei, mas... Pronto, eu não vou. É moderno, é novo, eu já estou velho, estou cota, não é assim que se diz? É. Sou cota já. Mas ainda está um cota bem tratado. Ah. Não vamos falar no seu palmarés, porque o seu palmarés é grande. Tenho curiosidade só em fazer mais uma pergunta. Porquê é que nunca quis ser selecionador nacional em camada nenhuma? Selecionador nacional, sabes que isso... É preciso ter... Mas tive a possibilidade de ser? Sim, não, cheguei a andar com seleções, estive em Espanha, várias vezes em Espanha com a seleção, em Lisboa, estive muitas vezes com a seleção, quer de Lisboa, quer com umas, é como tudo na vida, isso tem mais outra história, não é própria, não é tão linear como isso. Sr. Vítor, olha, chegámos ao fim do tempo. Queria-lhe agradecer o tempo que dispensou. Acho que você não precisa de apresentações, nem precisava que eu dissesse nada sobre o seu currículo. Fiquei muito feliz de ver que você foi homenageado em vida com um parque desportivo. Espero que a sua vida ainda seja muito longa e que ainda nos dê muitas alegrias no ténis de mesa. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Artur, por teres convidado, ter dado a conhecer uma faceta. Tínhamos muito mais histórias para contar, mas ainda vamos fazer um podcast 2 consigo só para contar as histórias engraçadas do ténis de mesa, que há muitas. Espero que tenham gostado. Até ao próximo podcast. Obrigado.